Fala, meus amores! Depois de um tempinho, tô aqui de volta com mais uma aula, né, de língua portuguesa. E na aula de hoje eu queria trabalhar um pouquinho com vocês a respeito dos pronomes. Bora lá! O que seriam os pronomes? Os pronomes, eles são palavras que acompanham substantivos, podendo substituí-los direta ou indiretamente, retomá-los ou se referir a eles. Alguns exemplos de tipos de pronomes são os pessoais, possessivos, demonstrativos, interrogativos, relativos e indefinidos. Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito de cada um deles e vocês vão ver como eles auxiliam na nossa construção textual. Bora lá! A gente tem aqui a seguinte frase. Vamos supor que temos dois amigos conversando e um deles está falando da mãe dele e fala assim: Francine é a mãe de Dingo, Francine costura muito bem. Ué, mas não é a mãe dele? Como é que ele está falando da mãe dessa forma? Por quê? Porque nós estamos acostumados a falar, a utilizar os pronomes o tempo inteiro. Então, como é normal na nossa construção, né, na nossa fala, a frase correta seria: Francine é minha mãe, ela costura muito bem. Observem que o ela está retomando, né, o substantivo próprio aí, Francine. Então, é assim que funciona o pronome, basicamente. Agora, nós vamos ver, nós vamos falar a respeito do pronome pessoal. Né? Vamos continuar com a ideia de que você está conversando com o seu amigo Dingo sobre a sua mãe. E aí, os pronomes pessoais vão designar diretamente as pessoas na conversa. Eu, tu, ele, nós, vós, eles. Observem que o vós ele não é utilizado com tanta frequência dentro da nossa língua. Então soa um pouco estranho para a gente ouvir alguém falando vós. Bom, esse tipo de pronome ele vai ser classificado de duas formas, retos e oblíquos, de acordo com a função que eles estejam desempenhando dentro da oração. Os pronomes de caso reto, eles vão exercer função de sujeito. Então, quando eu falo para vocês, ela costura muito bem, ela tem função de sujeito e o pronome pessoal ele está num caso reto. Beleza? Os pronomes pessoais de caso oblíquo, por outro lado, eles vão exercer função de um objeto de verbo. Ou seja, eles vão funcionar como um complemento verbal. E para todo pronome reto, nós vamos ter um correspondente no caso oblíquo, como vocês vão ver na tabelinha agora. Eu tenho como correspondente mim, mi, comigo. Tu, te, ti, contigo. Ele, si, o, a, li, si, consigo. Nós, nos, conosco. Vós, vos, convosco. Eles, si, os, as, li, si, consigo. Desse modo, né, dessa forma, quando a gente fala conversei com Dingo, ele me disse que sua mãe costura bem, nós podemos concluir que nessa afirmação a palavra ele é um pronome pessoal reto e esse me ele é um pronome pessoal oblíquo. Bora lá, continuando. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre os pronomes possessivos. Os pronomes possessivos, como o nome mesmo já diz, são aqueles que você usa para falar de algo que indica posse em relação a alguém da conversa. Então, eu vou ter, respectivamente, como pronome possessivo, meu, minha, meus, minhas, tu, teu, tua, teus, tuas, ele, seu, seus, suas, suas, ou ela, né? Nós, nosso, nossos, nossa, nossas, vós, vossa, vosso, vossos, vossas, eles, seu, sua, seus. Então, pronome possessivo, como o nome mesmo já diz, indica a posse de algum objeto ou indica a posse de um parentesco, né? Como minha mãe. Francine é minha mãe. Então, observem aí que tem esse sentido de
posse, de pertencimento. Bora lá para os pronomes demonstrativos. Esses vão ser usados para indicar a localização dos seres, seja no espaço ou seja no tempo. E aí, quando o assunto ele estiver situado próximo ao locutor ou ao interlocutor, os pronomes demonstrativos que eu devo utilizar devem ser, podem ser os seguintes. Na primeira pessoa, isto, este, estas, estes, estas. Na segunda pessoa, isso, esse, essa, esses, essas. Bora lá. Se esse assunto ele estiver um pouco distante, se ele estiver distante do locutor ou do interlocutor, eu vou usar os seguintes pronomes. Na terceira pessoa, tanto do plural quanto do singular, aquilo, aquele, aquela, aqueles, aquelas. Bora lá para os pronomes relativos. Os pronomes relativos usam termos específicos para que o texto ele não fique repetitivo e ele fique mais direto. E é isso que a gente quer na nossa redação. Então, na frase, o remédio que preciso custa caro, este é o menino de quem te falei, o apartamento onde ela mora é muito pequeno, eu não preciso retomar o substantivo remédio, eu não preciso retomar o substantivo menino, eu não preciso retomar o substantivo apartamento, porque o pronome já está fazendo isso por mim. São pronomes demonstrativos, onde que, quem, o qual, a qual, os quais, as quais, quanto, quantos, cujo, cuja, cujos, cujas e quantas. Bora lá para os pronomes interrogativos. Todas as vezes que a gente pergunta que horas são, qual é o dia certo da entrega de um trabalho, quem vai na sua festa de aniversário ou quando essa pessoa sairá de casa, nós estamos utilizando pronomes interrogativos. Esse que, esse qual, esse quem, esse quando são pronomes interrogativos. Então, que, quem, qual, quais, quanta, quanto, quantos e quantas são pronomes interrogativos. Eles têm essa função de fazer uma pergunta direta ou indiretamente. Vamos lá para o pronome indefinido. Esse aqui todo mundo usa em algum momento da vida. Em especial quando a gente está chateado com alguém, quando a gente quer soltar aquela indireta, sem falar exatamente sobre quem nós estamos falando. Então, nas frases, certas pessoas só dão valor depois da perda. Algumas meninas veem defeito em tudo, menos nelas mesmas. Tantos comentários ruins por aqui, que a minha vontade é só ficar offline. É cada pessoa querendo aparecer. Essas palavras aí, algum, nenhum, todo, outro, muito, pouco, certo, vários, quanto, qualquer, alguém, ninguém, tudo, nada, cada, demais, algo. Eles estão trazendo uma noção de substantivo de modo impreciso e genérico. Eu não tenho como identificar exatamente quem é. Eu posso imaginar por meio da circunstância, por meio da situação, mas eu não tenho como dizer exatamente quem é. Então, é assim que funcionam os pronomes indefinidos. Vamos lá para curiosidade e alguns erros muito comuns no uso dos pronomes. Bom, é preciso ter atenção com relação à ambiguidade dos pronomes possessivos. Na frase, encontrei minha tia perto da sua casa ontem, eu não sei se a casa era da tia ou se a casa é a casa de vocês. Não é? Então, prestem bastante atenção durante a construção da sua oração, do seu período, para não causar essa ambiguidade. Falei com a mãe da noiva que se acidentou. Quem se acidentou? A mãe ou a noiva? Meio estranho, né? Lá vem o moço da moto preta que precisa de água. Ué, mas quem precisa de água? O moço ou a moto preta? Então é importante a gente utilizar essas estruturas de forma correta, Porque senão a gente cria essa ambiguidade aí. Um outro erro muito comum é a confusão do pronome possessivo, do pronome pessoal, Desculpa aí, do pronome pessoal, no caso reto eu, e o pronome pessoal, no caso oblíquo mim.
Então, como a gente já aprendeu aqui, o pronome pessoal eu, ele vai desempenhar a função de sujeito, diferente do mim, que vai exercer função de objeto. Sendo assim, a palavra eu, ela geralmente vai ser seguida de uma ação, enquanto o mim, ele nem sempre vai ser acompanhado, enquanto o mim, ele sempre vai ser acompanhado de uma preposiçãozinha, né? Bora lá. Eu devo sair às 6 horas. Esse cachorro é um presente para mim. Preposição para, ação, sair. Por isso, gente, é importante vocês prestarem muita atenção para não utilizarem esse mim acompanhando verbos. Evitando as frases como, por exemplo, tinha muitas coisas para mim fazer. O correto, de acordo com a gramática, com a norma culta, seria tinham muitas coisas para eu fazer. Ou então, preciso de um feriado para mim descansar. Preciso de um feriado para descansar, né? Para eu descansar. Então, apenas pronomes pessoais como eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles e elas vão conjugar verbos. Por isso é importante que vocês tenham bastante atenção nesses casos. É isso, meus amores. Queria agradecer, dizer que semana que vem estou aqui de novo, né? Vou participar aí por mais um tempinho da plataforma. Então, sempre que possível, vocês vão me ver. Um beijão, continuem focados, estudando. Tenho certeza que a aprovação vem para cada um de vocês. Fui!